Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e foi aos 45 do segundo tempo que a Esportes da Sorte finalmente conseguiu a sua regularização no Ministério da Fazenda e, portanto, entrou aí para a lista das bets que podem operar no Brasil até o fim do ano. Ou seja, isso significa que a empresa permanece como parceira do clube e não vai mais ser preciso, ao menos por enquanto, nos desvincular da marca. Por outro lado, vale ressaltar que eles estão liberados para atuar apenas em alguns estados, tá? Eles estão brigando agora para conseguirem atuar em todo o país. Afinal, não patrocinam só o Corinthians e São Paulo, Tem o Bahia, tem o Grêmio, o Botafogo. Então, agora eles estão brigando por essa autorização, mas só essa licença que o Ministério da Fazenda já deu a eles já é o suficiente para o Corinthians continuar parceiro da empresa normalmente, tá, fiel? E isso, cara, além de deixar o Corinthians mais aliviado, como eu falei, porque eu tenho certeza, que já rolavam negociações e estavam apenas esperando passar do dia 11 para intensificar as conversas, a própria empresa ainda ganhou uma divulgação de graça praticamente, porque como eles patrocinam o Corinthians, então o Brasil inteiro ficou de olho na marca e quem não conhecia passou a ficar sabendo por conta disso. Claro, a questão da Deolane, Gustavo Lima, acho que ajudou bem mais, mas se eles conseguirem provar inocência nesse caso também, imagino que vão sair muito, mas muito melhores do que entraram. Enfim, um dos grandes problemas já foi resolvido e agora eu tô só esperando, cara, um pronunciamento oficial da empresa pra gente comemorar que deu tudo certo, não? Quer dizer, tudo certo também não, mas um dos grandes problemas já foi com certeza. Bom, e tá marcado para essa sexta-feira, fiel, o julgamento do STJD dos pedidos de Corinthians e Vasco para reverter a decisão da CBF que escolheu trocar ali a data dos jogos da Copa do Brasil pelo Brasileiro sem a consulta de todos os participantes dessa competição. Aliás, não consultou ninguém, Fez como um ditador faria em qualquer país autoritário. Inclusive, os dois clubes que vão contra essa decisão se baseiam no próprio regulamento da competição, cara, onde diz que compete à CBF elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições. Ponto. Ou seja, a CBF não pode simplesmente alterar o seu calendário porque um clube foi lá e pediu a mudança por causa da data FIFA, cara. Uma coisa que a própria CBF concordou quando elaborou o calendário lá no início do ano. E outra coisa, apenas mandantes, no caso do Corinthians e Vasco, poderiam pedir alteração nas datas segundo o próprio regulamento também. Ou, em outro caso, o detentor dos direitos de transmissão. Mas você vê, eu não falei que inclui visitantes. Portanto, Corinthians e Vasco vão confiantes para esse julgamento porque acreditam que tem o regulamento ao lado deles para reverter essa situação. Claro, por se tratar de uma briga direta com a CBF, é bem mais difícil imaginar que vai dar certo. Mas tem que tentar, mano. Se o Flamengo foi lá, pediu e conseguiu, por que nós, com o regulamento embaixo do braço, não podemos fazer a mesma coisa, Então, o STJD que julgue e de preferência de forma justa, certo? Bom, é claro que não iria demorar muito para o querido André Cury ingressar na justiça com mais uma ação contra o Corinthians. Afinal, ele que já cobra aí mais de 30 milhões de reais do clube por diversos processos, nessa semana entrou com uma ação referente a valores não pagos pela transferência do Yuri Alberto do Zenit ao Timão. Dinheiro esse que, por sinal, tem a ver com a comissão por ele ter intermediado o negócio lá atrás, que na época foi combinado ali em 1 milhão de euros, que o Corinthians pagaria ali em 2 parcelas em 2023 e uma agora em 2024. Acontece que, das 3, apenas a terceira, que é a desse ano, foi paga, enquanto as 2 primeiras, no valor de 250 mil cada, alguém do RH da gestão passada esqueceu, ou melhor, preferiu não pagar por N motivos, e o que seria ali 2 milhões e 700 passa a ser 3 milhões e 300 e contando. É daí para mais por conta dos juros. E claro, da mesma forma que foi praticamente com todos os seus processos, se o Corinthians não pagar, é mais uma penhora que o Timão vai sofrer na justiça, e aí não tem muito como fugir. Mas assim, fiel, é curioso como esses empresários se aproveitaram demais do Timão durante todos esses anos, porque eles sabem, Sabem que não vão receber no dia X, no dia que foi prometido, mas que tempos depois passava um processinho aqui e ali, cara, pra tu receber aquele valor fora os juros. Então, cara, é o melhor investimento possível. E eu não tô nem falando que ter intermediário no negócio é errado, ou que os empresários estão agindo de má fé nesse caso. Muitas vezes sim, claro, ninguém é 100% honesto nesse mundo. A questão é, o Corinthians geralmente escolhe não pagar esse tipo de serviço porque não tem um fluxo de caixa muito bom e acaba parando na justiça tempos depois. Enfim, tá aí mais uma bucha pro jurídico resolver e fazer o que, Não tem muito pra onde correr. É, e você pensa que acabou? Não é só o André Cury não, tá? Carlos Leite também deu uma dor de cabeça danada para a diretoria nessa semana, já que a justiça condenou o Corinthians a pagar aí cerca de 33 milhões de reais ao empresário devido a diversas dívidas acumuladas ao longo do tempo, envolvendo aí principalmente comissões e renovações de Fagner, Cássio e Gil, que são seus clientes, além de contratações também, como de Matheus Vital, Jonathan e Renato Augusto. Então, Carlos Leite alega ter direito a receber todos esses valores e como não conseguiu fazer um acordo, agora vai
conseguir por meio judicial. E aí, cara, como é que você consegue gerir um clube desse jeito? Uma condenação atrás da outra, milhões e milhões devidos, já tem até 28 milhões de reais penhorados na justiça, segundo o jornal Exame. Fora que a dívida total hoje, só com o Carlos Leite, ultrapassa a casa dos 60 milhões de reais. Então imagina daqui uns anos, o quanto esse cara não vai cobrar só com juros. É até como o Augusto fala, né? Todo dia chegam pelo menos 10 contas na porta do Corinthians e ele tem que escolher pagar metade, porque apesar do clube faturar muito alto por ano, esse dinheiro não chega fracionado. O fluxo de caixa pede socorro nessas horas. Então são muitas dívidas mesmo, fiel. E só que o empresário, pra vocês terem uma noção, passa longe da casa dos 100 milhões de reais. E também não vale esquecer dos mais de 30 milhões só com o Will Dantas, do Pedrinho, tá? Esse é outro que fica se gabando aí de não colocar o Corinthians na justiça, porque é corintiano, que vai receber da maneira mais tranquila possível. Mas, cara, vendo todo mundo entrando na justiça e recebendo, eu não duvido nada que uma hora ou outra vai ser a vez dele, porque senão vai ficar chupando o dedo, certo? Olha, eu nem vou me aprofundar muito nesse assunto, mas também não vou deixar passar o que o empresário William Rogato falou aí numa CPI de manipulação e apostas, tá? É algo muito grave, porque segundo o mesmo, né, ele falou ali abertamente que já faturou mais de 300 milhões de reais só com manipulação de resultado e que já teria rebaixado pelo menos 42 clubes aqui no Brasil. O cara simplesmente mandou e desmandou no Brasileirão por anos. Quer dizer, não foi exatamente ele que mandou e desmandou, mas ele ouviu uma informação de alguém e aí fazia aposta. Mas assim, ele diz que é um cara corintiano, assumiu que sempre foi torcedor, mas que hoje deixou de lado por N fatores. Enfim, cara, o lance é, ele admitiu ter manipulado diversos jogos aqui no Brasil. Um deles ele até cita, que é o Palmeiras de São Paulo, aquele 5-0, dizendo que algumas coisas foram manipuladas e combinadas sim por pessoas até maiores do que ele. E outra coisa, ele admitiu que existiu sim manipulação em jogos do campeonato passado envolvendo o Botafogo, e que por sinal, ele diz até que o John Textor nem é tão louco assim quando diz que existem manipulações de resultado aqui no país. Ou seja, mano, não é querendo acusar ninguém não, mas olha a gravidade do que esse cara tá falando. Tá praticamente dizendo que define um campeão e o rebaixado muito antes do campeonato terminar. E outra coisa, ele ainda diz que é muito comum chegar no árbitro que recebe, sei lá, seus 7 mil reais por jogo, oferecer 50 e manipular o que ele quiser pra apostar e ganhar mais dinheiro. Então, cara, é algo muito grande o que esse cara tá confessando e tenho certeza que a casa ainda vai cair pra muita gente. Não quero citar nomes, mas ele citou aí que muita gente vai se ferrar nessa daí. Fiquem de olho nisso, tá? É um caso interessante de se acompanhar. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!